Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Pod Enf HUOP. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, sou enfermeira lá do HU. Atualmente eu atuo na coordenação da educação permanente. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou a Silmara Mariano e eu também faço parte, da equipe da educação permanente e trabalho no hospital há 23 anos. Então, hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre, a enfermeira Kellen Luzi. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar melhor para vocês. Mas, para a gente começar, a gente vai retomar algumas coisas, que a gente acabou conversando no último encontro. Eu vou pedir para a Sil falar um pouquinho, falar um pouco para nós de como é que está o nosso HU hoje. Qual que é o nosso cenário hoje no HU, Sil? Hoje o nosso hospital, hoje o hospital universitário, ele tem 21 setores, 298 leitos e 979 funcionários da área de enfermagem, Então, a gente inaugurou, há 15 dias atrás, o nosso Pod Enf HUOP. Como a Sil falou, nós temos uma população, no caso, nosso número de profissionais de enfermagem no HU hoje, ele é um número bem considerável. Então, nós estamos... Qual que é o objetivo desse podcast? Nós estarmos trazendo temas educativos, tanto que nós juntamos educação, direção do hospital, alguns setores. E então nós queremos esse espaço, gente, como um espaço educativo, um espaço no qual nós vamos tratar alguns temas de saúde que são importantes no nosso dia a dia. Nós vamos estar apresentando os setores do nosso hospital. Nós iniciamos com o quadro Minha História com HUOP. Nós vamos manter esse quadro também, tá bom, pessoal? Então, vocês vão ver que nós vamos estar trazendo tanto profissionais para falarem com a gente, profissionais nossos, do nosso HU, para falarem sobre temas diversos aí da saúde, como também nós vamos estar convidando profissionais que atuam nos nossos setores para estar apresentando os setores, o que a gente realiza no hospital. Nós sabemos que o HU, gente, ele é um hospital incrível, é muito grande, como a Sil falou, são muitos leitos, muitos funcionários. A gente citou só a enfermagem, mas nós temos todas as outras profissões, equipe multiprofissional, e é feito muita coisa no hospital. E muitas vezes a população não sabe o serviço que nós realizamos lá, a importância que o hospital tem. Então, nós estamos com esse objetivo no Pod Enf HUOP, para vir falar de temas de saúde com vocês que estão nos ouvindo, para falar sobre nossos setores, sobre os nossos serviços, para deixar o nosso HU mais próximo da comunidade. E eu queria já dar um spoiler para vocês, que nós já estamos organizados, Sil, até dezembro. Então, nós já temos programação, nós vamos ter os podcasts a cada 15 dias, então a agenda aí, marca na sua agenda. Então, nós vamos manter nas quartas-feiras, a cada 15 dias, às 2h30, tá bom? Então, você fica ligado, nós vamos divulgando nas nossas páginas, nos grupos do WhatsApp lá do hospital também. Então, a cada 15 dias, nós vamos trazer um tema aqui para vocês, tá bom? E eu vou começar falando do nosso tema de hoje. Não sei se está aí já bem divulgado nos grupos, na rede social também. Nós vamos falar hoje sobre infecção de corrente sanguínea, tá? Então, claro que ao longo do podcast nós vamos discutir melhor sobre isso, mas já fica ligado aí que esse é o nosso assunto principal de hoje, certo, Sil? Certo. E não nos abandone, gente. Fica aí com a gente, por favor. Não deixa nós sozinhos. E nós vamos começar, então, hoje, conhecendo um pouco a nossa entrevistada, a enfermeira Kellen. Eu tive o prazer de trabalhar com ela na UTI há alguns anos, enfermeira? Isso Fizemos mesmo. Um trabalho muito bom, graças a Deus. Nossa equipe era maravilhosa, Saudade, uma família, realmente, a gente tinha. Então, hoje, enfermeira, eu gostaria que você se apresentasse para nós, falasse um pouco da sua formação, como que você chegou aí nessa parte que hoje você está da sua vida, o que te levou a fazer enfermagem? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Sim. Primeiramente, boa tarde a quem está nos assistindo e boa tarde, meninas. É um prazer enorme eu estar aqui hoje. Agradeço muito a confiança e o apoio de sempre, e essa oportunidade de estar fazendo um trabalho diferente que faz com que a informação chegue a mais pessoas, Cada um tem um jeito de aprender. E muitas vezes essas pequenas atitudes que a gente tem, elas levam o conhecimento também para as pessoas, Então, meu nome é Kellen, eu sou formada pela UniOeste ainda, eu entrei na UniOeste quando ela era ainda Fecivel. Tem uma caminhada já da casa. Já há alguns aninhos aí nas costas, Eu me formei em 1998 e desde que eu me formei eu tive vários trabalhos assim
E acabei passando no HUOP, no concurso, em 2006. E desde então eu sou funcionária do HU. Eu escolhi a enfermagem, né? E assim, nesse tempo aí de profissão, muitas vezes a gente quer desistir, né? Motivos para desistir não faltam, desânimo, né? A gente passou na pandemia também. Sim. Porém, é uma coisa que é inexplicável, né? É uma coisa que vem de dentro. Você gosta do que faz, né? Você ter amor, você ter satisfação em ver um paciente recuperando a saúde, né? Uma família agradecendo pelo cuidado. Então, são coisas assim que não tem uma explicação, né? Porque extrapola o nosso racional, né? Então, desde então, eu trabalho no HU há 17 aninhos já. Olha, adolescente. Dentro dessa sua caminhada lá no HU, você poderia falar pra gente quais foram os setores que você passou, falar um pouco do seu setor atual também, né, que é uma novidade aí, pessoal que está acompanhando, pra gente ter um parecer, assim, saber um pouco do que estão fazendo lá, como funciona. Isso. Quando eu me formei, eu perdi minha mãe na época da faculdade. Então, eu não gostava muito de hospital. Eu tentei ir para a área de saúde pública que eu adorava, né? Tanto que eu fiz o meu curricular, que hoje chamam de curricular, naquela época não era. Eu fiz na saúde pública. Aí, eu não gostava do HU, eu não tinha boas lembranças. E hoje, eu não troco HU por nada, né? Porque a gente aprendeu a gostar e ter muito orgulho de trabalhar no HU. Eu trabalhei no HU em 2 oportunidades. Naquela época, tinha o teste seletivo. Então, naquela época, eu passei por todos os setores, porque eu trabalhava à noite. Então, eram poucos enfermeiros, nem se compara com a quantidade de enfermeiros que tem agora. E a gente assumia 2, 3 setores, né? E era muito bom. Tanto de livros. Era muito bom, porque a gente se divertia, né? A gente conhecia todo mundo, a gente conversava, né? E naquele sofrimento todo, a gente conseguia se divertir. Aí fiz esse teste seletivo, acabei engravidando da minha primeira filha e daí não quis levar 2 vínculos, porque eu tinha um vínculo na prefeitura também. E daí eu fiz o concurso, passei. Desde que eu passei, então, como eu tinha experiência em obstetrícia do outro hospital que eu trabalhei, eu fui para o centro obstétrico. Fiquei 10 anos lá no centro obstétrico. E eu sempre falo, da linha do Equador para baixo é a maternidade do HU, né? Porque o fluxo que tem ali, né? Virada de lua, então. É muito grande. Né? E é porta aberta, né? Tudo que chega tem que ser atendido. E faltam vagas, né? E isso aí acabou estressando, cansando, né? Eu fiquei 10 anos. Então, a convite da enfermeira Nagmara, que o outro podcast ela estava aqui, ela fez a especialização em cardiologia e ela me convidou. A gente trabalhava junto. E eu fui fazer. E nisso, eu sempre gostei muito de estudar e gostei do cuidado crítico, né? Daí eu pensei assim, bom, eu vou pedir para transferência para UTI. É lógico que não vai ter, né? Mas eu pedi num dia, na outra semana já tinha e assim eu fui. E então fiquei desenvolvendo minhas atividades na UTI adulto por 6 anos. E eu sempre gostei muito da parte de procedimentos, né? De pegar veia, de curativos, né? De procedimentos. E alguém tinha dificuldade, a Kellen, pede para a Kellen, porque a Kellen estava sempre no meio, né? Era quase que uma briga com as colegas, com a minha equipe, que era a Silmara, a Melissa, né? E mais amava pegar uma veia, funcionar e uma nisso, veia. né, a gente vai pegando uma certa habilidade. E a Sara, nossa diretora, ela também trabalhava no pronto-socorro, depois ela foi para a gerência, e ela tinha um sonho que era montar um time de acesso vascular multiprofissional ali no HU. E a gente, o ano passado, ela me convidou, né? Eu não queria sair da UTI, mas eu achei assim, eu tinha atributos que eu poderia estar colaborando com o HU nesse momento, nesse time de acesso, eu colaboraria mais no time de acesso do que na UTI, né? E o HU sempre me proporcionou cursos e apoio na questão de evolução profissional, que é um meio que eu acho que eu retribuo. Tudo que o HU investe em mim, eu retribuo também. Então, desde o novembro, dezembro do ano passado, a gente montou esse time. E desde então, a gente está tentando montar, né? Porque não é fácil você formar uma equipe especializada. A partir de fevereiro deste ano, eu saí então da UTI, porque eu estava levando a UTI e o time de acesso.
E a demanda ela foi aumentando. Então, eu não consegui mais dar conta dos dois e eu acabei optando, né, por ficar no time de acesso. E esse time de acesso é uma coisa muito boa. Ele tem, poucos hospitais do Paraná têm esse time de acesso. O que ele faz, né? Ele é responsável por aquelas pacientes que têm um acesso venoso difícil. Por quê? Fica muito tempo internado, ou tem pessoas que já têm essa característica de ter um acesso venoso difícil, né? Mesmo sem estar internado. Aqueles ruins de veia. Então, a gente dá uma atenção para eles, a gente faz a punção periférica com ultrassom, que é uma coisa que eu acho que em nenhum outro hospital aqui da cidade tem, né? Para você ver como que o HU, ele tem bons profissionais, né? E ele investe nisso. A gente é um hospital de referência. E esse time de acesso, ele tem no HU de Londrina, o HU de Maringá, agora em Cascavel e Curitiba também. Outros hospitais, o nome muda um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Alguns hospitais é time de PIC, time de catéter, time de acesso vascular, grupo de catéter, né? Então, são vários títulos para uma mesma coisa, ou seja, uma equipe especializada na passagem de PIC, na passagem de acessos mais difíceis, e o grupo de acesso vascular, ele não tem só o objetivo de passar o catéter, ele tem um cunho educacional e um cunho preventivo também, né? Acompanhando os pacientes para que as ações sejam feitas para evitar eventos adversos como flebites, infiltração, infecção de corrente sanguínea, que é o tema hoje do nosso podcast. Exatamente. E como nós vamos falar, né, de infecção sanguínea. Corrente sanguínea. Só um pouquinho. Infecção de corrente sanguínea, enfermeira, me fala para nós, por favor, que são as IRAs, né? Sim. E quais os tipos que tem? Então, as IRAs são as infecções relacionadas à assistência à saúde. Antigamente, elas tinham o nome de infecção hospitalar, né? É um nome pejorativo, né? Então, optou-se com a evolução de tudo, também optou-se por um nome mais bonito e com menos impacto, mas não menos impacto na saúde do paciente. As IRAs, então, elas são infecções que uma pessoa adquire quando ela passa por um serviço de saúde, recebe um atendimento ou um internamento. As principais infecções relacionadas à assistência à saúde são as infecções relacionadas à cirurgia, à corrente sanguínea, a ventilação mecânica, quando o paciente usa o tubo, né, na boca, falando em termos práticos, para se tiver leigos assistindo a gente também, e também a infecção urinária relacionada à sonda que os pacientes utilizam. E a gente acabou escolhendo, então, essa infecção para a gente estar discutindo hoje. Exatamente. Dentro do grupo, né, das infecções relacionadas à assistência de saúde, por que é tão falado na infecção de corrente sanguínea? O que tem, assim, de diferencial? Porque a gente escuta muito, né, dentro da instituição de saúde, às vezes quando a gente está rolando alguma página do Instagram, vendo notícias, enfim, acho que é uma das mais comentadas, na verdade, né, Kelly? Isso. As três mais discutidas são a infecção relacionada à ventilação mecânica, a infecção do trato urinário e a infecção de corrente sanguínea. Por que a gente fala tanto na infecção da corrente sanguínea? Porque a mortalidade dela é muito alta, é 40%. Uma pessoa que tem uma infecção de corrente sanguínea, você já imaginou, de cada 10 pacientes, 4 podem vir a óbito? É alto, né? É muito alto, é quase a metade. Além do que a morbidade, ou seja, se uma pessoa pega uma infecção de corrente sanguínea, ela pode desenvolver outras complicações, como osteomielite, como endocardite, que é a infecção das válvulas cardíacas. Já vi paciente que fez endocardite e precisou ir para a cirurgia para trocar a válvula por conta de uma infecção de corrente sanguínea. Isso depende de qual micro-organismo que causa a infecção. E sem contar a sepse, que é a infecção, digamos assim, em termos gerais, a infecção generalizada, né? Além do que, a infecção de corrente sanguínea, o custo de uma infecção pode chegar até 100 mil reais. É muito dinheiro, né? Contando não só os antibióticos,
mas é todo um sofrimento ao redor, sem contar que o paciente pode ir a óbito e isso não tem valor financeiro. Aumento de estadia no hospital, né? Isso mesmo, Os aumenta antibióticos. o número de dias internado, tanto no hospital em geral, quanto na UTI também. Exatamente. O internamento que era para ser 5 a 7 dias, ele pode demorar, dependendo do micro-organismo, até 8 semanas. 8 semanas são 2 meses de internamento. Aí, assim, não é só um internamento que o paciente fica ali. Aí é uma série de complicações que vão se somando, Sim. né? E assim, e por que a gente fala tanto em infecção de corrente sanguínea? Porque é a infecção mais prevenível que existe, de todas as outras. Ela tem 70% das infecções de corrente sanguínea, elas são preveníveis, né? Então, a gente tem uma infecção bem grave, porém, a gente tem uma fonte de atuação muito importante, que a gente não se dá conta disso. E assim, a infecção de corrente sanguínea, ela não é uma coisa exclusiva do SUS, né? Há pouco tempo atrás, há uns 4 a 6 meses atrás, a Preta Gil, né, teve com sepse e provavelmente na entrevista dela ela falou que foi decorrente de um catéter que ela tinha. Então não é uma coisa de hospital SUS. Aumenta o número no SUS, aumenta por vários fatores, porque vocês sabem, né? A equipe que trabalha no HU hoje é a mesma equipe que trabalha nos demais hospitais da Exatamente. cidade, né? Então, assim, não é porque o HU é SUS que isso acontece. Isso aí acontece também nos hospitais de grandes redes da cidade e até do país, no caso da Preta Gil, né? Não foi qualquer hospitalzinho do interior, foi um hospital bom. Isso a gente andava comentando essa semana, né? Às vezes o pessoal não tem noção dessa realidade. Mas, na realidade, o nosso profissional que está no HU é o mesmo profissional que atua nos demais hospitais da cidade, os hospitais particulares, porque é a mão de obra, né? O profissional acaba atuando em outros vínculos. Então, acho que é importante colocar isso que você falou, né? O mesmo risco que o paciente tem, né, por estar internado no hospital, relacionado ao SUS, os casos também acontecem nas instituições particulares, para ver o quanto que é importante essa questão da prevenção, né? Você falou aí 70%. Então, qual o nível, né, o quão alto é essa taxa de infecção que poderia ser reduzida com as atitudes ali que dependem dos nossos próprios profissionais mesmos, né? Sim. Isso, com coisas básicas como a lavagem das mãos, né? Isso mesmo. Porque eu acho que às vezes falta um pouco de maturidade da parte dos profissionais, que eles acham que o uso de luvas substitui a lavagem das mãos. Isso. E isso não é real, Isso é um resquício que a pandemia trouxe para nós, né? A pandemia, ela veio trazer muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. E essa questão de a gente achar que quando a gente está com luva a gente está protegido, isso é uma ilusão. E isso, na questão da higiene das mãos, isso aí foi assim, atrapalhou. Porque a pessoa acha que ela está com luva, ela tirou a luva, ela está limpa. E não tá. Porque a sujeira, ela está nas mãos, né? Toda vez que você tira uma luva, você precisa higienizar as mãos. E toda vez que você vai pôr uma luva também para atender alguém, você precisa higienizar as mãos, porque a gente sabe que faltou material na pandemia. E o hospital público trabalha com licitação. Muitas vezes o material que vem para nós, ele não é bom. E até a gente conseguir notificar esse material para que ele não seja disponibilizado aos funcionários, isso demora um tempo. Porque se a gente fala, esse material não é bom, por que ele não é bom? Ah, vocês estão tendenciando para uma empresa, então a gente não pode ter isso no serviço público. E as luvas acabam vindo furadas, né? E assim, não pense que no hospital particular tem material bom só. Também não tem. Então, não é questão só de material, não é questão só de tecnologia, é questão de comportamento do profissional. E não só do profissional enfermagem. Eu falo do profissional... Os profissionais, né? Da equipe de saúde. São médicos, fonoaudiólogos, dentistas, técnicos de enfermagem, serviço de apoio, fisioterapeuta, né? Toda a equipe multidisciplinar. Todo mundo que estiver envolvido no cuidado, né? Uhum. Isso mesmo. E eu vejo assim que hoje o HU mesmo, né? Desde quando a gente começou até agora, quanto a gente evoluiu em formas de materiais, né? Porque eu lembro que antigamente, até uma vergonha falar, mas eu falo, que acho que o Brasil inteiro fazia isso, nós furávamos o soro para a infusão ir mais rápido. Sim.
Hoje nós temos equipamentos, os equipos que têm o respiro. A tecnologia. A tecnologia chegou e isso também evita, né? Sim. Porque eu lembro que altas vezes já... Com certeza. Furica, 40 por 12. E a gente, né, enquanto enfermeiros, supervisores da equipe, a gente tinha que falar, gente, não fura o soro, é um risco, né? Mas era uma cultura. Era uma cultura, exatamente, uma cultura que foi quebrada, hoje graças é a Deus, com inadmissível. equipamentos mais evoluídos, né? Isso. Eu fui num simpósio internacional de acessos vasculares em julho, e lá tinham palestrantes da Europa, dos Estados Unidos, os caras mais estudiosos de acesso vascular. E um deles falou assim, a tecnologia não substitui o comportamento humano. Não, infelizmente. Você precisa educação constante. Por isso que o setor de educação permanente é um setor, como se fosse um coração do hospital, né? Porque se não fosse isso, os profissionais, eles entram numa instituição, eles precisam saber como que eu trabalho aqui no HU. No HU eu preciso fazer assim. Porque a gente sabe que nos outros hospitais, se eles não andarem de acordo com as normas, eles são chamados a atenção. Então, nós precisamos cada vez mais fazer com que os nossos funcionários saibam o que a gente espera deles, né? Exatamente. E nós estamos aí, né, Ana? Nós Cheia temos de gases. colocado isso nos treinamentos, né? A importância de entender que quando você vem trabalhar no HU, existem muitos protocolos, né? Todas as nossas atividades, enquanto técnicos, enfermeiros, elas estão sendo respaldadas por protocolos. A importância de entender, aquilo que a gente treina, aquilo que a gente fala no treinamento, é o que a gente espera que você siga, né, enquanto profissional que está atuando com a gente no HU. Até porque os protocolos, eles não saem da cabeça das pessoas. Exato, né? Tem toda uma equipe, isso. um aparato. Mais para frente, agora no podcast, eu vou falar sobre as ações, né? Isso aí são guidelines, são recomendações internacionais. Não é nem da Anvisa, é internacional e já fazem, anos. Esse time de acesso vascular mesmo, tem a nossa colega Elaine, lá da UTI, a enfermeira, a gente fala em implantar o checklist de inserção há anos já. E já tem nos bundles, né? Já tem nos bundles, né? E internacionalmente, há mais de 20 anos eles já usam, e nós aqui no Brasil agora estamos tentando colocar, né? Falando de internacional e nível Brasil também, as nossas taxas de ICS, como que estão entre HU, Brasil e mundo? Isso. Na Europa e nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de 2 a 3 infecções por 1000 catéteres dia. É assim que se mede a taxa de infecção, tá? Não é em porcentagem. Sim. É cada 1000 catéter dia, né? A equipe do controle de infecção faz essa contagem e, baseado nisso, eles contam quantas infecções teve durante um mês, né? Então, a nível Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos, de 2 a 3. A nível de América Latina, e nisso a gente inclui o Brasil, fica em torno de 7 infecções por 1000 catéteres dia, né? Nós, no HU, a gente tem uma média de 6,37, tá? Então, a gente não está fora da América Latina. É um número ruim? Sim, é um número ruim, visto que 70% poderia ser evitado, né? Na nossa UTI, por que a gente fala em UTI? Por conta, assim, paciente com acesso venoso central, ele tem um risco maior de uma infecção do que um acesso periférico. E os pacientes que usam acesso central, a maioria deles estão na UTI, né? Então, por isso que a gente fala muito em infecção de corrente sanguínea na UTI. Na UTI. Não que isso não aconteça nas alas, porque com o time, a gente está tirando precocemente os catéteres. Porém, ainda vão para as alas alguns pacientes que têm indicação. Então, não que nas alas não aconteçam as infecções, acontecem também. Porém, a gente fala de UTI porque, a partir de 2010, a Anvisa obrigou o Brasil que todos os hospitais que tivessem unidades de terapia intensiva teriam que notificar as infecções relacionadas à saúde, essas 3 que eu falei. Tá? Então, as UTIs do Brasil notificam, e é a partir disso que a gente tem os dados. Porque você sabe que no Brasil, para a gente ter dados, é difícil, né? O profissional, às vezes, não notifica. A CCIH, quando foi criada, nem todo hospital tinha. Então, os dados no Brasil é uma coisa muito difícil de você conseguir, por conta de cultura mesmo, né? A gente sempre bate nessa ponta. Cultura, educação, né? Se a gente for olhar, até a forma como o Brasil foi colonizado influencia na
no nosso atualmente, né? Então, o Brasil é notificação compulsória, as infecções de corrente sanguínea. E assim, algumas estratégias, elas são pensadas pelo Ministério da Saúde para reduzir as infecções, né? Entre elas, a gente tem o projeto Saúde em Nossas Mãos, que é uma iniciativa do Ministério da Saúde. E nesse projeto, que eu já vou comentar com vocês, a gente teve um mês, por exemplo, em dezembro do ano passado, não tivemos nenhuma infecção de corrente sanguínea na nossa UTI, onde foi feito o projeto. Mas a gente já chegou a ter 23, né? Uma taxa de 23 por 1.000. Então, você vê, oscilou bastante. Mas a nossa média é 6,3. Podemos melhorar, né? Podemos melhorar. Vamos Olha, melhorar mais. 0 é um sonho. E eu acho que não é um número real. Por quê? Porque para você ter infecção de corrente sanguínea, você precisa usar um catéter. Para você não ter infecção, então você não vai usar. Como a gente não consegue não usar, sempre vai ter uma taxa. Porém, ela tem que ser uma taxa mínima, né? Uma taxa baixa. E os nossos pacientes de hemodiálise, que utilizam o catéter fora da UTI também? Então, o catéter de hemodiálise, ele é um problema não só do HU. É um problema, é uma epidemia, né? Digamos assim, uma pandemia, né? Porque é uma Sim. coisa que ocorre em todos os serviços de diálise. Porque os pacientes vão para casa. Os pacientes, você vai na enfermaria lá ver eles estão lá com uma pocinha da água aqui, da água do chuveiro. E não pode, gente, não pode lavar acesso assim. Você tem que ter toda uma técnica, né? Então, é um problema sério. Sem contar que eles usam muito, né? Eles já têm uma doença de base que prejudica, que vai favorecendo também a infecção de corrente sanguínea. Sim. E eu gostaria de comentar aqui que tem alguns fatores que, independente de qualquer coisa, eles favorecem o paciente a desenvolver uma infecção de corrente sanguínea, né? Igual eu falei para vocês, para não ter infecção é não usar o catéter. Como a gente não pode, alguns pacientes vão ter infecção, independente se a gente fizer tudo certinho, né? Então, são eles, obesidade, né? Por todo o desequilíbrio que a obesidade já traz. Usar catéteres de vários lúmens, que a gente chama, várias vias. Quanto maior o número de vias, maior o risco de infecção. Por quê? Cada via é uma porta de entrada, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, não é uma porta, é uma porteira, né? Porque tá ali, ó, em 20 centímetros que é o catéter, você já acessou o coração do paciente. E você colocou ali, vai para dentro, né? Então, assim, quanto mais número de vias o catéter tem, mais risco tem. Então, 1 lúmen é 1 risco, 2 lúmenes é 2. E daí, a gente não satisfeito, ou às vezes o paciente é grave, a gente enche de torneirinha. Cada torneirinha daquela é uma via a mais. É como se fosse uma via a mais, é uma porta de entrada a mais. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Uma coisa que também é um fator de risco, assim, independente, é o número de catéteres por paciente. No COVID, né? Nossa. Era muito evidente isso, tanto que as infecções relacionadas, todas as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas deram um boom, elevaram muito. Por exemplo, o paciente chegava, ele tinha 2 acessos periféricos. Estava ruim, passava um central. Aí ele instabilizava, precisava pronar, passava um central na femoral, para via PAM. Aí ele fazia disfunção renal, era um Chaile. Quando não, Chaile triplo lumen. Uhum. Vocês veem quantas portas de entrada o paciente tinha, né? E muitas torneirinhas. E várias, né? Era era torneirinha suficiente aqui, era ainda, né? torneirinha Várias, ali. porque as bombas de infusão eram 6, 8, Sim, né? 10. 10. Pacientes usavam... Você colocava todo o suporte de soro e faltava. Isso mesmo. Então, uma coisa que mostrou claramente que quanto maior o número de catéteres, maior o número de lúmens, maior o risco, foi o COVID Aí também. ele precisava de um sanguinho. Ma- Íamos lá para um periférico. Isso mesmo, né? E daí deixava lá o periférico, né? Outra coisa é o tempo que o catéter permanece. Quanto mais tempo, maior o risco. E os locais também, né? Os locais, muito bem. Os locais, por exemplo, femoral está mais associado com risco de infecção. Jugular também,
né? Por conta do curativo, por conta às vezes o paciente tem salivação excessiva, escorre aqui. Traqueostomia. A subclava é o local mais indicado, né? Apesar dos riscos que tem de um procedimento. Daí a gente entra numa outra discussão. Sim. Outra coisa que influencia é os cuidados abaixo do padrão. Isso influencia. Você pode cuidar tudo certinho. Se os cuidados que a pessoa que vai lá fazer a medicação não faz corretamente, e não é coisa do outro mundo, são coisas básicas, que a gente vai falar depois. O uso da NPT, que é a nutrição parenteral total, ela aumenta a chance de uma infecção em 11 vezes, por conta do composto dela, né? Apesar de a gente só abrir ela uma vez ao dia, o composto que é cheio de nutrientes, as bactérias também. Nutre o paciente e as bactérias também, se a gente não limpar direitinho, né? A prematuridade também aumenta muito a chance de ter. E uma coisa que também nos congressos que a gente faz é a proporção de enfermagem versus paciente, né? É a questão quantos pacientes por cada técnico, por cada enfermeiro, né? Nós lá no HU a gente sempre tem essa discussão, né? A gente tem enfermeiros comprometidos, tanto na coordenação, na direção, que sempre estão seguindo as recomendações sobre isso. Isso é um fator que influencia, porque assim, se você está com pouco funcionário, às vezes você não dá tempo de fazer alguma coisa, né? Então, por isso que é importante também, e os livros trazem isso, é interessante, né? Sim. Puxando para uma categoria, né? Se a proporção de enfermagem versus o paciente está baixa, a chance de ter uma infecção é maior. Você citou, Kellen, a questão do projeto Saúde em Nossas Mãos, que foi implementado recentemente no hospital. Você poderia falar para a gente um pouco sobre esse projeto, trazer, porque eu acredito que o pessoal também, né, a gente às vezes até escutou falar alguma coisa no hospital, ou quem está acompanhando não sabe do que se trata, né? E dentro do hospital, o que esse projeto realiza, quais são as ações que são desenvolvidas através do projeto também? Sim. O projeto Saúde em Nossas Mãos, ele é um projeto do Ministério da Saúde. E ele já está na segunda fase dele. Nós tivemos um primeiro momento e agora nós estamos no segundo momento. Poucos hospitais, são 13 hospitais do Paraná, foram selecionados para participar. Esse é um projeto que o Ministério da Saúde, ele pega os hospitais de ponta do Brasil, os de excelência que ele chama, por exemplo, Einstein, Beneficência Portuguesa, Hospital Moinhos de Vento, né? HCOR de São Paulo. São 6 hospitais de referência e de excelência e eles fazem a aplicação das teorias mais novas que existem a nível mundial, pelos institutos de saúde. Pegam, então, fazem um projeto para redução das infecções. O objetivo do projeto Saúde em Nossas Mãos é reduzir em 30% as infecções relacionadas à assistência à saúde. São as 3 principais: a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação, a infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora e a infecção da corrente sanguínea, né, associada ao uso do acesso venoso central. Então, assim, e como que o projeto faz isso? Através da aplicação dos bundles. O que são os bundles? Os bundles é um nome, em inglês significa pacote. É um pacote de medidas. É um pacote de ações pequenas que devem ser feitas todas em conjunto. Se o bundle tem 5 ações, se você fizer 2 só, você não está cumprindo o bundle. Compromete os outros. Você compromete a eficácia da técnica. Então, você tem que cumprir todos eles, mas não são coisas difíceis de cumprir, são coisas fáceis do dia a dia. O bundle, ele não veio para aumentar o serviço. Ele veio para lembrar a gente o que é fundamental, o que é o básico, né? Para a gente poder controlar. E vários estudos comprovaram que se você segue o bundle, você consegue redução da infecção relacionada à assistência à saúde. Então, assim, ó, o que a gente faz nesse projeto? Não é coisa do outro mundo, né? É higiene de mãos, né? Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa, vem a higiene de mãos. É porque não tem como não falar de higiene de mãos falando em prevenção de infecção, né? Porque a nossa vida, ela leva a vida e a morte. Ou ela leva a vida através quando a gente salva as pessoas, ou ela pode levar a morte quando a gente não faz ela e leva uma infecção, né? E a gente tem 2 ferramentas de trabalho, que é o cérebro e as mãos.
né? Então, a gente precisa usar isso, usar o cérebro e usar as mãos, né? Então, a gente precisa higienizar as mãos nos 5 momentos. E a gente tem uma falha muito grande. Uma falha muito grande. Por isso que a gente não cansa de falar. E limpeza de mãos, higiene de mãos, né? A taxa nossa de adesão à infecção à higiene de mãos, ela é em torno de 40%, 50%. Ou seja, de 10 vezes que você deveria limpar a mão, né? Um profissional deveria limpar, ele só limpa metade das vezes. E a principal hora que o profissional não limpa, vocês têm uma ideia qual seja? A gente tem que limpar a mão nos 5 momentos, antes de tocar o paciente, antes de fazer um procedimento invasivo, seja ele aspiração, punção venosa ou medicação, após tocar o paciente, após contato com secreção ou sangue e após tocar áreas próximas ao paciente. Esses são os 5 momentos. A parte que mais falha é antes de tocar o paciente, porque a gente acha que a gente é limpo e o paciente é sujo, né? A gente acha que nós não temos bactérias e o paciente que tem, né? E eu digo isso não de paciente colonizado, das alas de leitos de isolamento, no geral, né? E assim, computador e telefone celular são as coisas mais sujas que tem. Todo mundo chega lá, né? Não higieniza. Na pandemia higienizavam bastante, né? Mas acho que acabou, né? Enfim. E acabou que ficou deixado de lado, né? E se perdeu aonde, né? Se perdeu aonde? Aí a gente está lá no computador fazendo nossos relatórios, o paciente chama, a gente pega, levanta dali e entra no box e toca o paciente. Exatamente. Ou veste uma luva. Ou veste uma luva. O uso irracional da luva, Isso. substituindo a lavagem das mãos. Isso né? mesmo. Tem vários artigos falando sobre isso. Isso mesmo. Então, você acha que o maior desafio, Kellen, desse teu projeto é a lavagem das mãos? Ele é um deles. Um dos desafios é a higienização de mãos. Quais seriam os outros? Os outros desafios seriam a desinfecção das conexões. São coisas básicas. Vocês veem que eu não estou falando. Isso, desinfecção do hub. Eu não estou falando coisa que é do outro mundo, usa uma tecnologia que tem que estudar há anos. Não, eu estou falando de lavar a mão, pegar uma gaze ou um suave alcoólico e limpar antes de você fazer a medicação. Uma outra coisa que o pessoal acaba esquecendo é lavar o acesso. Não, vai ali só colocando para dentro, colocando para dentro. Não, a gente precisa lavar, porque um medicamento briga, né, com o outro. Ou seja, ele é incompatível com o outro, então precisa essa lavagem. E assim, a gente precisa, o grande desafio é voltar a fazer coisas básicas. É lembrar por que a gente sai de casa para trabalhar. A gente não sai de casa para fazer mal para o outro. Não, Sim. A gente sai de casa para cuidar de uma vida. E assim, a infecção de corrente sanguínea, cada paciente, cada número, não é só um número, né? Ele é uma pessoa. É um familiar, pode ser o meu, pode ser o teu, né? Então, quando a gente... Pode ser nós, paciente. Podemos ser. Quantas vezes, né, a gente... Já fomos, inclusive. Já. Né? A mãe da gente, o pai, né? Então, o nosso desafio é voltar aos nossos princípios, voltar ao básico. A gente não está querendo, vamos uma tecnologia caríssima. Não, é lavar a mão, é fazer a desinfecção, é lavar o acesso. São coisas básicas que a gente aprendeu lá no nosso cursinho de técnico, de enfermeiro, né? Eu estava pensando sobre isso até enquanto a gente estava preparando o roteiro e tudo mais, né? No curso, na graduação de enfermagem, acredito que no curso técnico não seja diferente. Uma das primeiras aulas, quando a gente vai para o laboratório, lá em enfermagem fundamental, é a higiene de mãos. Não bastasse isso, né? Qualquer arpia que você for do HU, acredito que das outras instituições também, né? Qualquer lugar, tá o folderzinho lá com o passo a passo da higienização das mãos. E como a gente falou no começo, falam tanto, né? E a gente ainda vê o tamanho, a dificuldade de uma coisa tão básica, né? Uma coisa lá da nossa formação, uma coisa tão do início lá, para que realmente a gente aprenda aquilo e vá seguindo com aquilo, né? Para o trabalho, para o dia a dia, enfim. Sim, e a gente acha que quanto mais forte o antibiótico, melhor para o paciente. Não é, é porque a gente não vê as bactérias, né? Mas se a gente conseguisse ver o impacto que a higiene das mãos tem na prevenção, né? E futuramente as bactérias estão começando a ficar resistentes. Estão começando, não, já estão resistentes. E daqui uns anos não vai mais ter antibiótico para determinadas bactérias. E isso é preocupante, né? Porque as pessoas vão morrer sem tratamento.
Eu me lembro quando nós pegamos o primeiro paciente com acineto dentro da UTI, que a CCH, juntamente com o Dr. Marcos, que ele era o diretor lá da UTI, né, coordenador, eles dividiram a UTI. Ficou o paciente que tinha bactéria para um lado, o paciente que não tinha para o outro. E assim a gente dividiu as equipes também. Então, quem cuidava do paciente contaminado não chegava perto Sim. do paciente limpo, né? Só que isso, infelizmente, Isso não dá, evitou, né? Não dá. Não e- evitou que a bactéria se instalasse e nunca mais saiu, Mas né? assim, quando você lava as mãos, quando você faz as precauções direitinho, isso não é só melhor para o paciente, isso é melhor para você. Sim. Porque quanto menos paciente em isolamento, menos trabalho você vai ter. Menos gasto para o hospital, porque não vai precisar ficar pondo luva e avental para toda vez que você vai atender o paciente, porque assim, tem coisas que a gente não precisa pôr luva. E a gente precisa saber quais são essas coisas. Por exemplo, verificar os sinais vitais. Se o paciente não é isolamento, se ele está com a pele íntegra, não tem necessidade de você pôr luva. E também a gente é um hospital escola, né, Kelly? Então, assim, nós somos educados e temos que ser educadores também. Sim. Porque a gente sabe que, né, que existe a equipe multiprofissional e que eles vão também à beira-leito e cabe a nós também orientar eles se a gente observar que não está Sim, usando as técnicas, a gente né? é uma equipe, né? E- Porque eu lembro quando eu ia auxiliar os doutores fazer a passagem de catéter central, tinha às vezes vinha os nossos acadêmicos, residentes, fazia a dergemação das mãos sem uma touca. Sim. Falava, moço, tá faltando coisa aí, né? Então, Silmara, Então, tipo assim, ser educado também, claro, a gente não Claro. pode ficar humilhando com ninguém, certeza, com né? Mas certeza. é uma vigilância constante, né? Isso. Tem que ser. E é uma coisa também que a gente ouve muito, e eu até peco em dizer que às vezes já falei, quando via CCIH, lá vem a CCIH mandar lavar a mão. Era assim que a gente fazia, Agora lá né? vem a Kelly junto. Agora eles devem estar falando, lá vem a Kelly e a CCIH Não, mandar lavar a educação mão, junto, né? É, mas Nós, né? assim, se pelo menos, né? Às vezes, né? Eu chego lá na UTI ainda, porque eu faço ainda, sou responsável também pelo projeto, né? Sim. Ainda, apesar de eu não estar mais na UTI, mas o projeto ele termina agora em dezembro. Então, o pessoal chega, aí lá vem a Kelly, vamos levar as cabeceiras, vamos fixar a sonda, vamos higienizar as mãos. Para você ver que a gente sabe o que tem que Sabe. fazer, Perfeito, né? mas não temos a maturidade de fazer e a responsabilidade, né? Isso, Podendo ocasionar algo muito grave a um paciente, levando ele inclusive à morte, né? isso mesmo. Porque infecção hospitalar, digamos assim, mata, né? Mata. Eu não sei como que tá o nosso tempo. Então, nós estamos nos encaminhando para o final, que a diretora já está me sinalizando Porque aqui. com, Mas eu papo tenho para uma conversa. pergunta muito Ih, boa vai pra para longe. Kelly. Vamos ficar umas 2 horas. Sim. Gente, você que está em casa, você que está acompanhando, já vai deixando aí o seu like, deixa seu comentário pra gente ler depois a gente lê tudo, tá? Curte, Mas eu queria, compartilha. eu queria perguntar pra Kelly o seguinte: vocês sabiam que existe uma profissão que é a que mais higieniza as mãos, gente? E eu já vou falar que não é enfermagem, olha que Inclusive no novidade. HU nós temos HU. É. Mas eu quero que a Kelly conte pra gente aqui hoje. Qual que é essa profissão, Kelly? Então, nós temos o Serviço de Controle de Infecção, ele faz auditoria da higiene das mãos. Olha, tem gente que controla tudo. Eu Por sempre falo quê? isso nos treinamentos. Por quê? Porque o Ministério, não é porque a CCH é chata, a enfermeira Sim. Gisele quer, não. Porque o Ministério da Saúde exige que eles reportem as taxas de adesão da higiene das mãos. E os residentes passam nos setores avaliando, né? E lá na UTI, a profissão que mais higieniza as mãos são os dentistas, né? Vamos Ó, bater palmas. parabéns, Parabéns, valeu, dentistas, odontologia. amigos. Porque eles têm esse hábito de lavar a mão, né? E assim, na equipe multi a gente sabe que tem alguns profissionais, não vamos generalizar, né? Sim. Alguns profissionais que são resistentes, né? Infelizmente. né? É. Então, e outras coisas. Nessa avaliação, a gente tem que levar em conta também, por exemplo, a carga de trabalho, né? A enfermagem, ela tem muito mais oportunidades de limpar a mão do que uma fonoaudióloga, por exemplo, né? Exatamente. Então, o contato que a gente tem é muito maior. Então, sempre que você for avaliar a taxa de higiene das mãos, você tem que avaliar isso, né? Porque senão você começa você pode fazer uma leitura errada dos dados. Mas a gente tem esse profissional nas UTIs e eles estão de parabéns também. Que legal, né? Essa é uma informação que eu não tinha também antes de ter tido essa conversa com a Kelly, né? Mas como eu falei, a gente está se encaminhando para o final do nosso Pod Enf.
Eu espero, né, que o pessoal que está em casa tenha entendido, né? Então, nós estávamos falando aqui da infecção de corrente sanguínea, a Karen deixou algumas coisas claras para a gente aqui, né? A questão de relacionada ao acesso, tem muito a ver com assistência, com os nossos cuidados do dia a dia. Claro que, como ela colocou também, né, gente? Tem algumas pessoas ali que, pelo perfil, enfim, já tem uma tendência, né, após o internamento, apresentar lá uma infecção de corrente sanguínea. Mas os demais ali, ó, 70% é prevenível, né? Uhum. Ela falou um pouquinho do TAV, para vocês verem, né, um serviço tão importante que a gente conseguiu, né, como ela falou, era ali um desejo da Sara de colocar esse projeto para funcionar e está dando super certo, né? Que bacana a gente ter isso funcionando na nossa instituição. E a gente está finalizando agora, Kellen, você quer comentar algo específico aí, deixar uma mensagem também para o pessoal que está assistindo, os nossos funcionários? Sim, 2 coisas eu acho que é fundamental. Primeiro, envolver o paciente e o familiar no cuidado. É muito bom, Nossa, muito importante né? isso, tá? Outra coisa é retornar ao básico. A gente não quer aumentar a carga de trabalho de ninguém, a gente só quer que retorne ao básico, né? E agradecer aos colegas de trabalho que se dedicam, ao pessoal do time também, que estou representando eles aqui, né? Estamos tentando, no começo o time era só eu, né? Sim. É verdade, Era um time de um que só. tá Tinha um crescendo, técnico, né? Que legal. Uhum. Um time de um só, mas se Deus quiser a gente vai crescendo. A gente tem farmacêutico no time, né? Tem também os técnicos que, olha, no começo eles deram um apoio muito grande. Se não fosse eles, né? Parceiros, né? Bem Uhum. parceiros. Sim. E agradecer a vocês o convite e a oportunidade. Quando precisarem, eu tiver como contribuir, estou à disposição. Nós já falamos que você vai fazer parte da educação permanente. A Kellen já tem fechado várias parcerias com a gente. Já está no muitos cronograma de treinamentos. 2024. E Kellen, cada 3 meses, Kellen. Eu acho que é importante, né, nesse contexto, assim, valorizar mesmo essa equipe da TAV que está surgindo ali, que é o time de acesso vascular, né? Como a Kellen colocou no começo, muitas vezes a gente está lá na assistência, às vezes a gente já tentou de tudo com aquele paciente, eu não consigo mais um acesso nesse paciente. E ela citou a questão do ultrassom, ou dessa equipe que já está mais preparada, já tem uma afinidade com esse tipo de paciente, o quão isso é importante para enriquecer o nosso serviço também. E lembrar, né, gente, que quanto menos a gente tenta lá, né, um acesso ao paciente, diminui riscos e também toda a questão, às vezes a gente esquece que o paciente tem um processo de dor, a questão do tempo de internamento, tantos cuidados ali, né, que tudo que a gente conseguir facilitar, a gente vai estar melhorando a qualidade da assistência do nosso paciente, né? A experiência do paciente, porque se você, qualquer curso que você faz sobre qualidade e segurança do paciente, eles falam, né, a experiência do paciente. Então, não é chamar o TAV quando já não tem mais nada, né, porque daí a gente não consegue fazer milagre, Também. por enquanto. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Vamos começar então com os nossos agradecimentos, né? Você quer falar mais alguma Não, coisa, já. não? Então vamos lá, Silmara, para quem que vai os seus agradecimentos hoje? Não vai pedir para mim falar Eu da vou nossa pedir. página? Hoje eu vou pedir, que eu acho que hoje vai, né? Vou falar pra Silmara. Silmara, como que é a nossa página mesmo? O que é pra seguir? HWOP permanente? É isso? Segue lá, pessoal. Edu permanente. É que Segue lá a outro dia nossa eu página, perguntei. E a Silmara não lembrava. hwop.edu.permanente. Tá? Sigam lá, compartilhem, comentem, podem dar ideias também para nós. Agradeço a todos vocês que estão aí curtindo com a gente. Agradeço a enfermeira Kellen, né? Sempre admirei ela muito como profissional. Quando conheci ela como pessoal, também admiro muito. E tenho certeza que ela está fazendo um ótimo trabalho e vai continuar fazendo. Né? Beijo para todo mundo. Obrigada, diretora. Eu vou iniciar minha lista aqui dos agradecimentos. Eu tenho que agradecer nossas direções, né, pelo apoio, pela parceria, a direção de enfermagem, a Sara com as ideias. Acho que tá sendo bem bacana esse espaço que a gente tem conquistado aqui. Agradecer a Kellen, né? Como eu falei, a Kellen e outros profissionais que eu não vou citar agora, né? Se eu não esquecer metade. Para não. Mas né, a gente não tem um esquecer time, ninguém. né? Nós temos a nossa equipe fixa, a gente faz muitos treinamentos, mas a gente conta com profissionais que tenham esse olhar mais específico para algumas áreas, né? Porque nem todos os assuntos a gente vai conseguir falar também, né? Não com a mesma competência, né? De alguém que já está ali mais voltado para aquele assunto, né? Então, muito obrigada. Acho que foi muito, muito legal, muito bacana ter vindo falar com a gente sobre esse tema. Vamos agradecer ao pessoal, né? Seu que está assistindo aí, nossos colegas, amigos, família. O pessoal aqui da comunicação da Unioeste também, que está aqui nos bastidores, todo mundo envolvido. O Vitor, que está ali, nervoso. A nossa diretora, Vitor. a Fran, que está aqui.
Agradeço a nossa equipe da Educação Permanente, direção de enfermagem pelo apoio. Nossos familiares, né, amigos que estão assistindo também. Todos, né, vocês Meu que... amorzinho, beijo. Todos vocês que estão dando apoio aí pra gente também. Pessoal, deixa aí o like, tá? Fala o que achou do tema, sugestões, manda tudo lá que a gente vai ler tudo depois. Eu acho que é isso, né? A gente tá bem feliz com o espaço, com os temas, como eu falei, né? Cada vez a gente vai divulgando lá no nosso Insta. Gente, não deixem de seguir a melhor página que tem. HOP.edu Permanente, tá bom? Então, acho que por hoje era isso, pessoal. Pedimos desculpas, né, para as pessoas que às vezes a gente falha um pouquinho, mas nós estamos começando. É o segundo E antes encontro, de gente. encerrar, eu gostaria de agora parabenizar a nossa enfermeira Ana, Ixi. que essa semana ela defendeu o mestrado Ai, e agora ela é verdade. uma mestre, né? Ah, obrigada. Participei um pouquinho dessa conquista É e sei verdade. o quanto foi difícil para ela, o quanto foi complicado conseguir concluir, né? Ainda bem que a prof. Gisele, beijo. Ah, Você foi muito, Obrigado, prof. como que eu posso dizer, pacienciosa, né? Foi- Compreensiva, mas deu tudo certo. Então, parabéns, enfermeira Ana, mestre, né? Sim. E eu só trabalho, gente, com gente gabaritada. Eu tenho 2 mestres na minha turma. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, realmente, né? Foi uma fase... É que essa questão da gente de trabalhar, estudar, conciliar tantas coisas, né? Sim. Mas deu tudo certo, né, Silmara? Deu Silmara tudo tava certo, lá. claro. Na graça de Deus. Que Deus é Ai, maravilhoso. ai. Obrigada, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Vamos dar tchauzinho. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.